Gente, antes da gente começar o momento da palavra, eu quero dizer que essa semana parece que foi mais longa. Tantas coisas aconteceram para que essa quinta-feira chegasse. Mas eu quero dizer que, mesmo assim, nós estamos muito felizes. Porque, como a Dani falou na palavra de oferta, a fidelidade de Deus, ela vai além do que a nossa mente consegue compreender. E hoje, como eu estava falando ali com o pastor Davi Sobral, eu disse, a palavra que o Senhor trouxe para nós compartilharmos como igreja, ela tem muitas, como eu posso dizer para você, lágrimas, histórias que nós passamos, que nós vivemos. Então, está muito vivo. Provavelmente você já deve ter recebido uma palavra, já deve ter escutado isso que vai ser dito hoje. Mas eu quero pedir para você agora, abra o seu coração, peça ao Espírito Santo que mostre para você aquilo que ainda não foi mostrado, mesmo num texto ou em textos que você já escutou tantas vezes. Essa é a graça do Senhor, essa é a palavra do Senhor, que ela é atemporal e ela se renova a cada tempo. Amém? Queria compartilhar com os irmãos um texto que está lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 16. Vou dar aí 5 segundos para os irmãos ligarem seus aparelhos, abrirem as suas Bíblias. O Senhor me deu o nome dessa mensagem, se chama Graça Maior que a Queda. E o texto diz assim, pois, ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a se levantar, mas os ímpios tropeçarão no mal. Aleluia. Feche seus olhos, curve sua cabeça, orem comigo. Pai amado, Pai querido, Jesus, nós estamos aqui, Senhor, como igreja, como família, como corpo de Cristo, diante da Tua palavra, Senhor. E nós dizemos sim, Pai, para tudo aquilo que o Teu Espírito Santo quer nos ensinar de forma pessoal, quer nos mostrar de forma, Senhor Deus, específica, porque Tu és esse Deus que é sobre tudo, mas é um Deus pessoal, individual dentro de cada um de nós. Portanto, Senhor, nós declaramos que a nossa mente, o nosso coração, nada vai impedir que a Tua palavra e o Teu Espírito, Senhor Deus, deixe, Senhor Deus, de entrar no nosso coração. Assim nós oramos e concordamos em o nome de Jesus. Amém. Quantas vezes na vida você passou por momentos difíceis? Quantos tombos, quantas pancadas nós já levamos da vida? Todos nós temos algo para contar a respeito disso. E se formos falar de crises, de desertos? Momentos em que a gente se viu sozinho. Momentos em que a gente esqueceu quem nós éramos. De onde Deus nos tirou e para o que Deus nos fez. Em momentos assim, nós sentimos dor, sentimos pânico, sentimos tantas coisas. Mas Deus, de forma sobrenatural, Deus ele nos surpreende. Deus ele vem na nossa vida através de alguém, através da palavra, e faz com que tudo aquilo que nos provocou viver essa crise, viver esse deserto, a gente esqueça que foi uma palavra, que foi uma desonra, que foi um abandono, que foi o fim de um relacionamento, que foi a perda de alguém. Coisas desse tipo nos colocam nesse lugar. Coisas dessa forma nos levam para um lugar que nos distancia de Deus, nos deixa, num lugar de isolamento. Mas Deus, ele é fiel. E Deus, ele é de uma forma surpreendente. E ele, mesmo assim, nesses momentos, ele nos faz celebrar. E você pode estar se perguntando, como celebrar Deus no momento de dor? Como celebrar Deus no momento de dificuldade? Mas foi para isso que ele nos fez. Para adorar ao Senhor no tempo de glória, mas também no tempo de vale. E ele nos faz lembrar da fidelidade, da bondade, do amor, da misericórdia.
E ele diz assim, olha, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, ele não ficará prostrado, porque a mão do Senhor o levantará. E ele diz, já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa palavra nós precisamos tomar posse dela em todos os momentos da nossa vida. E ele diz mais, a palavra de Deus ela é rica em trechos que nos asseguram que o Senhor está conosco o tempo todo, mesmo quando nós estamos no chão. E ele diz, eu estarei com você até o fim dos tempos. E ele diz, olha, no mundo vocês terão aflições, tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E essa palavra tribulação, muitas vezes ela está tão presente na nossa boca que nós não entendemos realmente qual o sentido dela. A palavra tribulação, ela vem do latim tribulatio, que quer dizer angústia e aflição. Mas ela também deriva de uma outra frase, de uma outra palavra ainda, que essa palavra é tribulum, que é um instrumento de ferro usado na Roma antiga para separar o grão. E esse processo era muito penoso, muito árduo. E o Senhor nos ensina algo, que nas nossas tribulações Ele quer tirar algo de nós. Ele quer extrair de nós o melhor. Não é só nos fazer, sabe? Não é só permitir que a gente venha sofrer, venha sentir alguma coisa, venha ter um tempo difícil. Não. Naquela dor, o Senhor não desperdiça e Ele extrai de nós o melhor. E é dessa forma que também Deus trabalha. Deus forja em nós esse caráter aprovado, segundo a vontade dEle, a forma dEle. E sabe o que é mais incrível? Ele ativa em nós uma palavra chamada resiliência. Uma palavra que está tão na moda, uma palavra que está tão atual, mas ela sempre esteve disponível e acessível através do fruto do Espírito. Então nós sempre ativemos, mas precisamos ativá-la através do fruto do Espírito. E todos nós conhecemos o que é o fruto do Espírito. E essa resiliência, permitida pela graça de Deus, é aquela que nos faz acreditar, que nos faz recomeçar, que nos faz permanecer firme, que nos faz continuar se movendo, mesmo quando nada está acontecendo. É difícil, sim, a gente continuar se movimentando de uma maneira quando as coisas não estão acontecendo. A gente parece que fica ansioso. E, Senhor, eu não estou conseguindo perceber, eu não estou conseguindo ouvir a Tua voz. Mas nós precisamos se manter obedientes. A última palavra que Deus entregou, se Ele não falou novamente, nós precisamos continuar fazendo aquilo que Ele disse pela última vez. E é assim que o Senhor trabalha conosco. E tomando posse, eu não sei se você ora a palavra, mas quando nós oramos a palavra, declaramos a palavra sobre nós mesmos, o mundo espiritual reage de uma forma ainda mais poderosa. Nós precisamos, irmão, declarar a palavra sobre nós mesmos. Como o apóstolo Paulo declarou, hoje eu convido os meus irmãos a repetir comigo. Ele diz em Filipenses 1,6, e eu estou certo disso, que aquele que começou a boa obra em vocês, ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. E eu chamo você a declarar comigo, aquele que começou a boa obra em mim, ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque quando nós declaramos isso, nós dizemos, olha, eu estou continuando. Eu sei que esse não é o fim. Eu sei que o que está acontecendo não é para o meu fim. E o Senhor começou a obra em mim, Ele vai terminar, porque Ele é fiel para cumprir. Então, amados, a palavra que nós lemos hoje, o texto de hoje de Provérbios, que fala, e o justo, ainda que o justo caia 7 vezes, ele tornará a se levantar, mas os ímpios tropeçarão no próprio mal. Tropeçarão no mal. Esse número 7, eu gosto de estudar a palavra, e eu vou trazer algumas coisas assim, eu não sei se os irmãos
eu quero que vocês recebam. O número 7, ele não está à toa nesse trecho. Ele não está por acaso. É um número que representa a perfeição, a completude e a santidade de Deus. Tantos outros trechos da palavra falam sobre o número 7. Nós podemos lembrar os 7 mergulhos de Naamã, onde ele saiu purificado de forma perfeita. Nós podemos lembrar a conquista de Jericó, que o Senhor disse para Josué, levar 7 sacerdotes com 7 trombetas, dando 7 voltas ao redor da cidade. E ao 7º dia, aqueles muros tombariam e a vitória seria do povo de Deus. Então, toda vida que nós olharmos para a palavra e virmos o número 7, nós sabemos que ali tem algo ainda maior. E nós precisamos tomar posse dessa palavra. E quando a palavra diz assim, por um caminho se o inimigo vir, por 7 ele fugirá. Por 7 ele fugirá, ou seja, Deus está nesse processo de retirar o inimigo da sua e da minha vida, seja de qual forma pela qual o inimigo quer chegar à sua vida. Então, amigo, nós podemos sim crer com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, que o nosso Deus não é se Ele pode, é se Ele quer, porque Ele sempre vai querer nos erguer de onde nós estamos e levar para o lugar que Ele nos projetou. Amém? Quem está entendendo diz amém. Ô, igreja linda, Jesus, amém. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês, para não ficar diferente do que eu acabei de dizer, 7 princípios, 7 características que estão no caráter de Deus, que essas características, elas são como uma mão a nos resgatar de onde nós estamos. A primeira delas se chama processos. Diga, processos. Quantos problemas nós não passamos na vida? Quem não tem problema é só aquele que já deixou essa terra. Não é verdade? E os problemas, eles nos aperfeiçoam. Só que a diferença é como nós olhamos para o problema. A diferença é como nós lidamos com o problema. Se nós enxergarmos problema como unicamente problemas, não tem sentido nem propósito. E Deus quer que a gente troque o nome de problema por processo. Porque quando nós entendemos que estamos num processo, nós automaticamente absorvemos na mente. Existe um princípio, um meio e um fim. E ele vai passar. E nós vamos chegar ao final dele. Então, suportar o processo é entender que Deus tem um plano melhor do que o seu. Suportar um processo é confiar no Senhor, entendendo que o processo também está no controle de Deus. Porque foi Ele que permitiu sobre a sua vida. Suportar o processo é ter a disposição de permanecer de pé, mesmo quando isso tenha que exigir de você um tempo a mais de espera. Mesmo quando isso tenha que exigir de você confiar quando nada fizer sentido. Perseverar quando as coisas parecerem que você não tem mais força alguma para perseverar. Porque, na verdade, a sua e a minha força não está em nós. A sua e a minha força estão no Senhor, que quando nós tomamos posse da palavra e dizemos, Senhor, eu estou num processo, mas eu não vou abrir mão, porque o Senhor não abriu mão de mim. Quando eu estava num lugar que não tinha sentido algum para o teu propósito na minha vida. Então, amados, vivam o processo. Vivam o processo sem ficar ansioso com ele, porque Deus sabe o tempo certo. Deus está te preparando, porque o melhor dele já está preparado. Às vezes nós queremos ficar ansiosos, porque, Senhor, quando é que vai chegar o melhor? Mas nós não estamos preparados ainda para o melhor. E Deus sabe o modo e o tempo certo para entregar aquilo que nós somos capazes de receber. Eu lembro que quando era menor, eu dizia para minha mãe, mãe, por que isso está acontecendo assim? Por que isso não muda? Por que isso está tão difícil? E ela dizia, meu filho, dias melhores virão. E eu ainda na minha inocência, eu ficava olhando no calendário, marcava um mês, marcava 2, marcava 3. E aí eu perguntava, mãe, os dias melhores chegaram? Aí ela dizia, meu filho, tudo tem o seu tempo. Isso Deus está te preparando para quando Ele chegar, você vai reconhecer que é Deus fazendo o melhor que você está pedindo. Então, amados, não se abata, não se permita ficar no lugar se o processo está difícil, se o processo está sendo como
algo que você acha que não vai dar conta. O Senhor vem quando te traz o entendimento que você está no processo e Ele te ergue e te aponta para o segundo ponto, que é o propósito. Diga, propósito. A palavra de Deus diz assim: os olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Está lá no Salmo 139. Quem tem dúvidas que o nosso propósito está em Deus? O nosso propósito está em Deus. E quando nós não estamos vivendo o propósito, é como se a gente estivesse andando em círculos. E de tanto andar em círculo, a gente cava um buraco e fica nele mesmo. As coisas não têm sentido. Algumas coisas podem até estar frutificando, acontecendo, mas não serão coisas que vão permanecer. Não serão frutos que vão permanecer. Por quê? Porque nós estamos fazendo a coisa certa no propósito errado. E o pior fracasso de um homem é estar fazendo algo que não é o propósito dele. É como se ele estivesse fazendo, e ao passo daquela próxima conquista, ele já está olhando para a próxima. Não nasce no coração dele gratidão nem satisfação. E quando nós estamos vivendo o nosso propósito, um simples gesto é como se fosse algo maravilhoso. Nós conseguimos contemplar a graça de Deus vivendo um propósito. Então, amados, o propósito de Deus, ele nos aponta sempre para a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Perceba que é algo gradual. Ela é boa, ela é agradável e ela se torna perfeita. Tem coisas que ainda não mudaram, que não está como nós gostaríamos de estar, mas nós estamos no processo, vivendo o propósito, e nós vamos chegar lá. Amém? Então, queridos, você pode estar se perguntando, qual é o meu propósito? É uma dúvida de tanta gente. Há aqueles que vivem já o seu propósito e aquilo é como uma fogueira queimando no coração. Você faz algo e não se cansa, você já está pensando em fazer mais, em querer mais, e dizendo, Senhor, eis-me aqui, porque é vivendo o propósito que eu sou renovado. E aqueles que ainda não estão vivendo ficam se perguntando, o que eu posso fazer, Senhor? Para que o Senhor me fez? E eu, lendo essa palavra, eu disse, Senhor, como eu posso perceber isso? E o Senhor me fez perceber algo. Existe um propósito que é comum a todos nós. Eu posso chamá-lo de geral, porque é aquilo que o Senhor nos chamou para fazer em comum, que é amá-lo, que é adorá-lo, que é respeitá-lo, que é honrá-lo, que é servi-lo, que é segui-lo e ser principalmente testemunha de Jesus na terra, testemunha da obra redentora dele na sua e na minha vida. Meu amado, não é difícil ser uma testemunha de Jesus, não é difícil falar daquilo que Deus fez e está fazendo na sua vida. E quando nós fazemos isso, quando nós vamos dando esse passo de forma intencional, vivendo esse propósito geral, o Senhor vai nos fazendo identificar aquilo que queima mais no nosso coração. O Senhor vai dizendo assim, olha, você faz isso com mais facilidade, você faz isso com maior graça, você faz isso e isso te traz uma alegria que você não consegue explicar. E é naquela direção que Deus está te apontando para o teu propósito específico. Então, amados, comece a fazer. Se você ainda não faz, faça. E se você faz, faça mais. Para que Deus confirme cada vez mais o teu propósito específico sobre essa terra. E eu tenho certeza que você será muito mais feliz. Amém? Que quando vier um momento difícil, é esse propósito, a força dele, que você entende que ele é maior que você. Ele vai dizer assim, mostrar para você, olha, você está vivendo o propósito. E no propósito tem um momento do vale, mas tem um momento também do monte. Tem um momento que você chega ali, é na força do Senhor, mas tem um momento que você usufrui da alegria, do gozo do Senhor, daquilo que a sua capacidade pessoal não consegue conquistar. Somente o próprio Deus e você vivendo o seu propósito, Deus consegue te levar nesse lugar. Amém? Por isso, querido, não abra mão de descobrir e viver o propósito. Amém? Terceiro ponto se chama paternidade. Diga, paternidade. Essa é forte. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus.
Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. João diz assim, vede quão grande o amor. Quem era João? Um homem, segundo a Bíblia diz, que era filho do trovão, um homem que era impulsivo, um homem que era egoísta, um homem que pensava de uma forma diferente dos outros. E em quem ele se transformou? No discípulo do amor. Porque ninguém acessou, ninguém viu o coração de Cristo tão profundamente como João viu. E ele, por isso, foi transformado. João viu muitos milagres. João presenciou. João foi o último apóstolo a ser morto. Mas nada se comparou ao amor que ele recebeu de Cristo. Ao amor paterno. Ao amor que é esse amor que quando nós temos um pai, nós conseguimos caminhar com uma segurança maior, com uma confiança maior, de uma forma diferente. Mas também quando essa paternidade ela não é vivida, muitos danos nós sofremos. Muitas coisas nós carregamos e é provável que aqui tenha pessoas que tenham vivido essa situação. De um pai ausente, de um pai que negligenciou o seu papel, de um pai que não soube reconhecer o seu valor. E por isso você se tornou uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar, de confiar, dificuldade até de falar com o próprio Deus como pai. Mas hoje o Senhor quer dizer para você, existe uma paternidade perfeita, existe uma paternidade acessível, existe um pai que esteve com você nos momentos mais difíceis, que ainda que você se viu só, ainda que você se sentiu injustiçado, ainda que você se sentiu mal e incompreendido, o Senhor, o Pai perfeito, Ele estava com você. E é essa paternidade, é essa certeza que nós não podemos abrir mão. Que quando nós estamos no nosso dia de dor, no dia difícil, que a situação quer nos levar para baixo, quer nos isolar, nós temos que nos lembrar, existe um Pai. Existe um Pai que em todo o tempo está com os olhos sobre nós, que a palavra de Deus diz assim, que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que amamenta, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti, eu não te desampararei. Então, amados, o Senhor quer trazer cura, o Senhor quer trazer libertação, o Senhor quer trazer uma mentalidade de acesso do seu coração ao coração do Pai. Porque quando nós caminhamos dessa forma, a nossa caminhada ela é mais segura. Quando nós caminhamos dessa forma, nós não temos o medo que as coisas lá fora querem dizer. Nós não sentimos a incapacidade que muitas vezes as nossas emoções que não foram ainda apresentadas nem redimidas pelo Senhor. E diz para nós, olha, você não consegue. Porque se a gente tivesse um pai lá atrás, o pai estava na nossa retaguarda dizendo, olha, vai filho, eu estou aqui. Se você cair, eu te seguro. Se você tropeçar, eu estou do seu lado. E é assim que Deus faz conosco. É assim que Deus quer que a gente caminhe na presença dEle. Como se Ele estivesse o tempo inteiro presente conosco. É como se a gente entrasse em casa e dissesse, benção, pai, cheguei. Ele quer esse relacionamento de pai e filho, para que a gente acesse o lugar que Ele fez desde a criação para nós, que é um lugar de filho amado, de um filho abençoado. Você não é bastardo, você é filho. Você é filho e o filho tem acesso à mesa, filho tem acesso ao quarto, filho tem acesso à casa, filho tem acesso ao coração. Então, muitas vezes, nós andamos com um potencial ocioso espiritual, porque nós não reconhecemos o nosso lugar de filho. Ouvimos muito mais a voz daquele que está ao nosso lado e a gente se refreia naquela palavra, quando Deus já disse para você, eu estou com você. E essa voz não é só do Deus, é do Deus Pai. Por isso, queridos, recebam em nome de Jesus a paternidade perfeita. Eu todos os dias procuro acessar a paternidade que Deus tem para mim. Porque, não diferente talvez de alguns, eu não tive um pai presente. Eu vivi muitas feridas por conta do meu pai. Mas eu disse, vai parar em mim.
vai parar em mim. Os meus filhos não sofrerão o que eu sofri. Os meus filhos não vão passar o que eu passei. Porque eu quero ser o pai segundo a paternidade do Senhor. E foi para isso que nós fomos chamados ao Senhor. Por isso, queridos, em nome de Jesus, vamos viver a paternidade que sempre esteve disponível para a gente. Amém? O quarto ponto se chama provisão. Diga, provisão. Vocês estão gravando? Processo, propósito, paternidade, provisão. Quem nunca passou uma dificuldade financeira? Quem nunca passou um imprevisto, uma quebra? Quem nunca passou algo que surgiu e até te levou a alguma falência? Mas nós temos um Deus que provê tudo. Não provê só materialmente. Ele é Deus provedor. Ele é Jeová Jireh sobre todas as áreas da nossa vida. Só que tantas vezes a gente restringe essa capacidade de Deus a uma provisão somente material. Mas nesse momento eu quero me ater a isso. No momento em que nós não temos solução alguma, ou seja, acessível ali nas nossas mãos, que nós não temos uma resposta, porque é muito fácil buscar ao Senhor, é muito fácil glorificá-lo, quando tudo está ali no script. Quando o orçamento fecha, quando as coisas você já tem como seguro. Mas é onde Deus nos chama a um nível maior de confiança. É quando Deus nos chama a um nível maior de dependência dEle. É quando as coisas não fecham. É quando as coisas acontecem de uma forma inesperada e você não tem a solução imediata. E ali a gente entra numa zona de preocupação, buscando uma solução. A gente chega a um ponto que a gente aumenta o nosso esforço. A gente perde o nosso descanso e a gente chega a um nível de desespero. É nesse momento que nós tiramos os nossos olhos do Senhor. E quando nós tiramos os olhos do Senhor, o nosso coração também sai. O nosso coração também se afasta, porque a gente acaba criando uma responsabilidade sobre nós mesmos de dar resposta sobre aquilo. E a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, o Senhor não nos chama para fazer tudo sozinho. O Senhor nos chama a se esforçar porque Ele diz, esforça-te e tem bom ânimo. Mas Ele diz para a gente não concentrar toda a nossa confiança no nosso esforço. Porque chega um momento em que nós cansamos. Chega um momento onde nós não vamos conseguir continuar. E aí é quando Deus vem. Na sua infinita misericórdia, Ele relembra a palavra que Davi disse, elevo os meus olhos para onde, igreja? Para os montes. Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Perceba que essa palavra tantas pessoas às vezes declaram como uma pergunta. Eleva os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? Não é uma pergunta. Aqui o Davi diz que é uma afirmação. Ele já sabia de onde era o socorro dele. Então nós não podemos perder de vista no meio da batalha, no meio da nossa necessidade, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Porque as tribulações vêm de uma forma para nos cegar, para nos tirar os olhos dele. Porque o inimigo ele não quer te destruir de uma vez, ele quer te distanciando dele, ele quer fazer com que você desconfie de Deus, ele quer te provar de uma forma que Deus não está vendo a sua dor, que Deus não está vendo a sua necessidade. Mas Deus, ele é fiel, ele vem na hora certa, ele vem da maneira certa, Deus não se atrasa, Deus vem, quando a gente pensa que as luzes vão se apagar, Deus vem e mostra a solução, Deus vem e levanta alguém, Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. Então tantas vezes a gente fica, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a gente fica restringido por onde Deus quer nos atender. Então, queridos, eu quero dizer algo para você. Só quem sabe
O agir de Deus realmente é quando passa pela necessidade extrema. Nós dizemos assim, nós cremos em milagres, Deus agora, mas a gente vive como se não quisesse viver um milagre, como se não dependesse de um milagre. Deus quer sim contar, através da sua vida, novos milagres para essa terra. E nós temos que andar assim nessa dependência, porque depender do Senhor não é ter todas as respostas. Depender do Senhor não é ter ali na sua mão, no seu olhar, no seu saber, aquilo que você acha que tem que ser. Deus quer que você dependa dele em todas as situações. Em todas as situações. Certa vez nós fizemos essa oração lá em casa, já faz alguns anos. E Deus nos levou para esse tempo. Eu fazia um curso, que é onde eu trabalho hoje, a área que eu trabalho hoje. E aí surgiu um concurso, eu desacreditado. Mas mesmo assim alguém insistiu na minha vida, eu fiz, passei. E nessa época eu trabalhava como CLT. E aí, imaturamente, pedi minhas contas e fui chamado para o concurso, imaginando que o que eu receberia seria o salário da minha categoria. Só que naquele momento eu estava assinando a minha matrícula na escola da dependência de Deus. Eu não sabia o que me viria. Eu não sabia o que a minha casa iria enfrentar. E quando eu recebi o primeiro salário, eu disse, Senhor, eu ganhava 3 vezes mais. Quando eu assumi o concurso, eu passei a ganhar 3 vezes menos. E como sustentar uma esposa, um filho pequeno, um aluguel e tantas outras coisas, ganhando 3 vezes menos. E eu vou dizer para vocês, o ano era 2010 e o salário era R$430. Então, irmão, naquele momento eu disse, Senhor, eu não sei como vai ser, mas vai ser. Eu não sei como será, mas vai ser. O Senhor vai prover, porque nós estamos, Senhor, aos teus pés, clamando o Senhor nos teus pés. E o Senhor disse já na sua palavra que ele nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E quando nós acordávamos pela manhã, nós tínhamos somente o mingau do Davi. Nós curvávamos o nosso joelho, ligava o DVDzinho lá, e nós íamos orar, eu e a Dani. Orar, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, nós entregamos o nosso dia a Ti. O do nosso filho já está aqui, o Senhor já proveu, mas nós seremos também providos. Irmãos, é lindo depender de Deus. Não é fácil, mas é lindo. Parece um contraponto, mas é quando nós passamos por isso, nós contemplamos Deus de uma forma ainda mais poderosa. Todos os dias, em nenhum dia o Senhor nos desamparou. Todos os dias o Senhor levantava alguém de onde nós menos esperávamos. E eu disse, Dani, vou trabalhar, vou fazer algo mais. E aí, irmão, o Senhor me levou a trabalhar como um pedreiro. Eu nunca tinha pegado nem numa enxada para virar um traço de massa, nem de concreto. Mas eu dizia, quando eu estava lá com a enxada na mão, virando concreto, eu dizia, Senhor, é só por um tempo, porque o Senhor é fiel. É só por um tempo. O Senhor está trabalhando em mim algo que eu nunca fui trabalhado. Irmãos, 9 meses depois eu faço um curso que nunca tinha vindo para Fortaleza, um curso do Rio de Janeiro. Eu fui pedir um empréstimo para fazer esse curso. E com 3 meses, irmão, eu fui um dos selecionados para trabalhar nesse lugar. E o meu salário, eu não vou mentir para você não, ele aumentou 10 vezes, diga 10 vezes. 10 vezes, 10 vezes. E eu disse, Senhor, como Tu é fiel, Senhor. E nós pudemos nos mudar. E o Davi parou de ficar doente. E a nossa vida melhorou para a glória de Deus. Amém? Por isso, queridos, escolha depender dEle. E se em algum momento você se sentir no chão, nesse momento de necessidade, se levante, tome posse da palavra, renove as suas forças,
Porque a palavra de Deus diz em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque segundo o seu poder que em nós opera. Por isso, querido, receba essa palavra, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Está terminando. Obrigado, vocês ensaiaram, viu? O quinto ponto, diga paz. Paz. Processo, propósito. Quem está pegando? Paternidade, provisão e paz. Amém? Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por nós mesmos, nós somos incapazes de viver, de receber essa paz. Por nós mesmos, a gente não consegue. Ainda que a gente experimente das ciências humanas. E não é errado fazer uma terapia, buscar um psicólogo. Não é errado. São ferramentas que Deus deu ao homem, desenvolveu o homem. Mas a paz como ele tem, como a dele, não há nenhuma como a dele. Muitas vezes nós escutamos de vários especialistas, coaches, terapeutas, você precisa de autocontrole. Você precisa disso para viver melhor, você precisa meditar. Amém, amém. Precisamos sim, mas nós precisamos muito mais do controle do alto. Quando nós nos colocamos nesse lugar de Deus controlar a nossa vida, nós não só encontramos o alívio que o autocontrole dá, nós encontramos o descanso para a nossa alma, como diz a palavra. Nós encontramos o refrigério que nada na terra é capaz de proporcionar. Então, amados, no nome de Jesus, é provável que em algum momento da caminhada, a sua paz, ela foi vítima de alguém, de alguma situação. Você, em alguma situação, você perdeu a sua paz. E, de alguma forma, você se permitiu ir para aquele lugar de aflição do coração. Pode ter sido uma enfermidade, uma crítica, pode ter sido uma contenda, uma discussão, um desentendimento, seja qual tenha sido a situação. Deus, Ele é fiel. Sabe por quê? Porque Ele vem da forma que nós vamos conseguir percebê-lo. Muitas vezes Deus levanta alguém para atormentar o nosso juízo. Estou errado? E nós ficamos nos perguntando, por que essa pessoa, o que foi que ela viu em mim para ela estar tirando essas pedras? O que é que eu tenho para essa pessoa estar no meu pé, pisando no meu calo, pisando sem motivo algum? Às vezes, querido, não é o que você tem, é o que ela não tem. É o que ela não tem, que ela não consegue ainda acessar em Deus e contemplar em você, que ela pode se aproximar de você e receber de você. Não, ela quer tomar do jeito dela de você. Ela não suporta ter o que você tem. Porque o que você tem não é você mesmo que conquistou, foi Deus que fez em você. E nós vivemos um momento assim. Eu quero testemunhar, porque isso é muito forte na nossa casa. O texto base de hoje é desse testemunho. Nós estávamos construindo a nossa casa. Sabe que, quando eu falei que eu mudei de emprego, a gente morava de aluguel e eu disse, não, agora nós vamos construir a nossa casa. E quando a gente, no primeiro dia, nós colocamos o material em frente à nossa casa, um incircunciso bateu na nossa porta. E ele não bateu só não, ele já veio com a prefeitura, já veio com os órgãos já. E daquele momento começou a perseguição sobre a nossa vida. E ela não parou. De diversas formas. E aí eu precisei viajar para trabalhar, estava lá em Camusim trabalhando. Aí a Dani me liga, desesperada, aflita. Ela disse, Tiago, eu não aguento mais não. Já veio a prefeitura aqui de novo, já veio o CREA, já veio... E esse cara, o que ele tem contra nós? E eu vi a aflição da Dani, eu vi o coração dela assim, dizendo, Senhor, não tem mais o que fazer.
O que é que o Senhor vai fazer? Eu disse, Dani, humanamente agora nós não podemos fazer nada. Tem lutas que nós não lutamos de pé. Tem lutas que a gente precisa se curvar. Tem lutas que nós temos que operar naquele que opera nas regiões celestiais. E naquele momento, naquele lugar, eu disse, eu vou orar. E eu orei de uma forma como nunca tinha orado. E eu, Senhor, eu quero uma confirmação da tua palavra. Senhor, eu não quero me contentar só com um, eu quero mais. E quando eu abri a palavra, o Senhor abriu em Provérbios 24, 16. E diz, e 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas o ímpio tropeçará no mal. E naquele momento eu entendi, Senhor, nós estamos agora no chão, nós estamos arrasados, nós estamos sem força, nós estamos sem recurso algum, não sabemos nem como vai ser para a gente continuar a construção da nossa casa. Nós só queremos terminar o nosso lugar para viver. Mas eu tomei posse daquela palavra. Muitas vezes nós queremos algo físico, mas só o que Deus vai nos dar é uma palavra. E eu disse, Senhor, eu quero mais. E quando eu abri a palavra, Ele me deu de novo. Sabe aquele modelo aleatório assim que muitos fazem, né? Eu acho que você já fez isso também, né, irmão? Então, não me deixa... E o Senhor abriu no Salmo 40, versículo 1. E Ele diz, olha... Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus é sobrenatural. Naquele momento Deus me respondeu, olha filho, eu já entendi, eu já recebi o teu clamor e eu vou responder, mas tu precisa ser paciente. E nós fomos pacientes. Nós não mais levantamos a voz, nós não fomos mais bater de frente. E o Senhor levantou uma pessoa lá dentro da prefeitura. E o Senhor disse assim, olha, Ele embargou a tua obra 9 horas da noite, numa sexta-feira, com a guarda municipal a tiracolo. O que está faltando para você entrar na sua casa? Eu disse, doutor, só falta cobrir. Pois arrume aí uns cabas bons, cubra e venha para dentro. E foi assim que a minha esposa fez. Eu estava viajando, a casa já estava coberta. Os homens iam trabalhar só lá dentro, sem porta, sem banheiro, sem nada. E ela disse, Senhor, eu quero um sinal. E o Senhor deu 3. O Senhor deu 3. E o Senhor, olha, hoje nós não vamos trabalhar na obra. Hoje nós vamos fazer a nossa mudança. E ela pegou o pai dela e o auxiliar. E nós fizemos, e eles fizeram a mudança. E lá nós estamos até hoje. E o inimigo disse, olha, o inimigo passou e nós ouvimos. Ele disse assim, aí nem muita oração. Mas nós não tomamos posse daquela palavra. Nós curvamos o nosso joelho e nós dizemos, Senhor, o Senhor é que opera aquilo que nós não podemos fazer. Por isso, amados, em nome de Jesus, Deus tem a paz que nada na terra pode dar. E nós precisamos abrir mão de como Deus vai fazer. Abrir mão do entendimento, porque a palavra de Deus diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Por isso, nós não precisamos entender para viver a paz que Ele nos tem. Amém? Está acabando. A palavra de Deus diz, diga, perdão. Perdão é forte. É a maior entrega que nós podemos viver ou fazer para alguém. A palavra perdão, ela é a união de 2 trechos. Que significa algo completo, pleno, e doar, que significa entrega, oferta. Então, quando nós falamos perdão, nós estamos dizendo a entrega perfeita. É quando nós dizemos perfeito, algo que foi feito da melhor forma possível. E quando nós falamos perdão, nós estamos dizendo, olha, eu estou realizando a melhor entrega. Então, o melhor que você pode fazer pela sua vida é perdoar alguém.
O melhor que você pode fazer por você mesmo é se perdoar. Porque tantas vezes na vida nós nos colocamos num lugar da falta do auto-perdão. Nós somos ministrados, já fomos tantas vezes ministrados sobre perdão, mas demoramos em fazê-lo, demoramos em vivê-lo. E hoje eu tenho uma pergunta: o que está faltando para viver esse perdão pleno? O que está faltando para viver esse perdão rápido? Nós às vezes confundimos. Eu não estou sentindo de Deus perdoar. Eu não me sinto preparado para perdoar. Não é sobre isso. O perdão, ele não é sentimental. O perdão, ele não é emocional. O perdão, ele é consciente. O perdão, ele é racional. O perdão, ele é uma decisão que nós fazemos. Mesmo quando nós, enquanto carne, nós não queremos fazer. Mas quando nós perdoamos, nós liberamos um destino poderoso. Quando nós pedimos perdão, nós atraímos esse destino poderoso sobre as nossas vidas. Quem sabe o que está travando a sua vida é a ausência de algum perdão. Que Deus coloque no seu coração. Que Deus relembre na sua mente pessoas que talvez em alguma circunstância não foram perdoadas ou você ainda falta pedir perdão. Então, queridos, a falta do perdão é também um motivo pelo qual nós nos mantemos presos no chão. Nós nos mantemos distantes daquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, eu quero dizer para você o que a palavra diz para a gente. Diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, 13 e 14. Nós não precisamos de outra coisa senão do amor do Senhor. É um amor que nos capacita, é um amor que nos ergue, é um amor que nos faz tomar uma decisão que, se fôssemos nós mesmos, na nossa carnalidade, natureza humana, nós não faríamos. E esse amor nos faz viver algo poderoso. Amém? Então, em nome de Jesus, amados, perdoem, sejam fáceis em perdoar. Porque quanto mais nós perdoamos, mais nós experimentamos do amor do Senhor. E eu queria chamar o louvor, por favor. Vou chamar de novo, viu? Tá gravando, né? Queria chamar o louvor. Agora foi melhor, viu? Amém. Queria pedir à igreja para ficar de pé, por favor. Glória a Deus. Você está recebendo algo da parte de Deus? Amém? Quero que você saia daqui hoje com essa certeza. Que nada, nenhuma situação vai te manter no chão. Nada, porque você é um justo de Deus. E por último, o 7º ponto é a presença de Deus. Diga, presença de Deus. Nenhum desses que nós falamos, ela é possível sem a presença de Deus. A presença de Deus é aquilo que nós mais precisamos. A presença de Deus é o nosso lugar seguro. A presença do Senhor é aquela que nos consola, que nos encoraja. E a presença de Deus, ela vem sobre as nossas vidas de tantas formas, de tantas maneiras. E nós temos que perguntar para a gente perceber a grandeza dessa presença. Quem nós somos sem a presença? O que nós podemos fazer sem essa presença? A palavra de Deus diz no Salmo 16, versículo 11, que na presença de Deus há plenitude de alegria, e na sua mão direita há delícias perpétuas. Essa palavra me leva para algo mais além. Olha, o Senhor, Ele quer te chamar para mais perto. É como nós olharmos para um avião. Sabe, o avião está longe, mas ele está pequeno, nós não escutamos nem o som dele direito. Mas quando nós vamos lá para dentro do aeroporto, que escutamos as turbinas, que nós estamos perto, nós percebemos a grandeza daquela criação do homem. Nós escutamos algo de uma forma ensurdecedora, aquelas turbinas. Assim é a voz do Senhor nos meus e nos seus ouvidos quando nós estamos perto.
Nós não escutamos mais nada. É como a palavra de Deus diz, é a voz de muitas águas. Deus te quer segurar na tua mão. Deus já preparou o lugar. Deus já sim te tirou de um lugar inseguro, mas Ele quer te levar para algo muito além. Porque a palavra de Deus diz que Ele tem delícias perpétuas. Então, amados, em nome de Jesus, se alguma circunstância na vida te distanciou de Deus, se o teu coração esfriou, se você perdeu ou não sente mais a alegria da salvação do Senhor, nós queremos orar pela sua vida. Não tenha vergonha. O Senhor disse que quando nós nos expomos, Ele honra a ousadia da nossa exposição. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero sim, Deus, que nessa noite, o coração que aqui hoje está, Senhor, se sentindo indiferente, morno, que não queima mais, que não busca, Senhor, como antes, que não ora mais com entrega, que não consegue mais chorar na Tua presença, Senhor, que em algum momento, Senhor, se sentiu desconfiando, Senhor, da palavra que já foi liberada, Jesus. Nós queremos dizer que a Tua presença ela é suficiente, Senhor. A Tua presença ela é suficiente, Senhor. Senhor, nós muitas vezes ficamos esperando o momento certo de levantar e prosseguir. Mas não existe, Senhor, o momento certo. Existe a palavra certa em quem nós temos que, Senhor Deus, nos apegar a ela, Senhor. Porque aquele cego, ele soube através da boca de alguém que Jesus estaria passando naquele lugar. E a única forma que ele tinha era gritar. O único meio que ele tinha era chamar a atenção de Jesus pela própria voz. E ele dizia, Senhor, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a multidão queria calá-lo. Mas Jesus ouviu. Jesus ouviu o clamor dele. Jesus reconheceu o clamor de fé dele. E ele levantou-se, mesmo sem conseguir se apoiar em nada. Mas ele estava caminhando para o início de um novo tempo na vida dele. Porque ele recebeu a palavra que Jesus estaria naquele lugar. E hoje Jesus está aqui, meu irmão. Jesus está aí na sua cadeira. Jesus está agora na sua mente dizendo, eu estou sentindo isso, mas eu não quero ir à frente. Eu não quero ir à frente. Mas o Senhor diz, vem como estás. Vem como estás. Nós vamos louvar agora, meu irmão. E Deus vai, de uma forma ainda mais poderosa, tocar o teu coração. Em nome de Jesus.